A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa estar abençoando o dia dos irmãos. Obrigado pela presença de todos os irmãos que sempre estão aqui no canal, amém, querendo escutar as mensagens do Senhor Jesus, as experiências, as campanhas, tudo que o Senhor Jesus me ordena que eu traga para este canal. Este canal não é meu, esse canal é do Senhor Jesus e tem a finalidade de alcançar almas, de ganhar almas para o seu reino. Então, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Obrigada realmente pela presença de todos os irmãos que sempre estão aqui comigo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Obrigada realmente. Hoje nós vamos para a segunda madrugada no canal, a qual nós estamos fazendo 40 madrugadas de consagração, 40 madrugadas de oração, 40 madrugadas a qual nós vamos vir buscar o nosso Senhor aqui. Pelo canal do YouTube, todos os dias ao vivo, 3 horas da manhã, horário de Brasília. Eu entro 2h30 para nós iniciarmos a oração pontualmente. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje o Senhor, aleluia, me ordenou que eu viesse pela sua parte trazer mais uma experiência, a qual Ele, pela sua infinita misericórdia, na minha miserável vida, me concedeu enquanto eu fazia o meu devocional. E mediante a essa experiência, eu confesso que eu voltei muito triste, eu confesso que eu voltei mais temerosa, alamaia, mais temerosa ainda, de quanto é difícil ser crente, é difícil servir a Deus, é difícil realmente nós sermos a semelhança do Deus Altíssimo. E nesse preciso momento que eu estou aqui, aleluia, por meio do Espírito Santo de Deus, eu já sinto a fúria dos demônios. Eu já tentei gravar este vídeo aqui 2 vezes e não estou conseguindo, porque eles começam a me mandar setas, opressão, para que eu não relate aquilo que eu vi e escutei nessa nova experiência. Já tem algumas semanas, meus irmãos, que cada vez, aleluia, que vou dobrar os meus joelhos nas madrugadas, e quando eu também vou dobrar os meus joelhos durante o dia, o Senhor tem mandado informações ao meu espírito que era momento dele me dar outra experiência. E eu confesso aos irmãos que não quero ter esse tipo de experiência. Quem é que quer ter esse tipo de experiência, irmão? De ver irmãos que um dia serviram Jesus nessa terra perecendo, perdendo a sua salvação, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo chicoteado pelos demônios do inferno. Alamaia, eu não entendo porque tem pessoas que querem ir neste lugar, sendo que elas nem estão preparadas espiritualmente, psicologicamente, espiritualmente falando, não tão estruturada, não sabe o que estão pedindo, porque quando nós temos experiências dessa dimensão, alamaia, o inferno todo se levanta contra a nossa vida. Se não é a cobertura do Altíssimo sobre a nossa vida, nós não aguentamos, porque nós realmente dependemos do nosso Senhor para tudo. Eu reconheço, igreja, que eu não sou nada sem o meu Senhor. Eu reconheço, igreja, alamaia, que eu dependo do meu Senhor para tudo, que até o oxigênio, até o meu coração que bate no meu peito, aleluia, alamaia, senão é o Senhor me guardando, me revestindo, me protegendo contra os ataques do diabo. Alamaia, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sempre falo aos irmãos que não olhem para mim, que não olhem para a minha vida, que não olhem para mim, que eu sou falha, eu sou errante, eu sou como os irmãos, eu me diminuo para que a glória de Deus se veja na minha vida, eu não me acho melhor que ninguém, e eu falo isso de coração aberto, sem hipocrisia, irmãos. O Senhor sabe disso, o Senhor Jesus sabe disso, que eu sou incapaz de tocar em sua glória, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu sei discernir entre um carinho assim a mim como pessoa e paparicação. E todo paparicador, ele é falso, ele é mentiroso. Eu quero estar longe desse povo. Eu somente oro, mas todo paparicador, ele te trai, ele te dá rasteira, alamaia. É assim o paparicador. Nós não precisamos de paparicador e nem agradar a todos. Nós temos que ter consciência que nós não vamos agradar a todos. Eu tô com a minha costa bem larga, eu não tô nem aí para quem não gosta de mim, não gosta das minhas pregações, não gosta como eu manifesto, como eu exponho as experiências e até as pregações, pois o Senhor Jesus, nessa nova experiência, louvado seja o nome do Senhor, alamaia, ele falou que ele toma cada um de um jeito diferente. Ele não usa ninguém na mesma dimensão. Ele não usa todos iguais, quer dizer, na mesma ali. Ninguém vai fazer a mesma pregação igual. Ninguém vai ser usado igual. Ninguém, isso não entra na cabeça desses tolos que ficam nos comparando com B, com C, com A.
Eu não quero ser ninguém, não. Eu quero ser eu mesmo, com a minha essência. Quando eu vejo que alguém quer tocar na minha essência, eu não gosto, porque foi esta essência que Jesus me deu. E é assim que ele tem me usado neste canal. Alamaia. Eu estava fazendo a minha oração. Eu disse aos irmãos que eu não tenho experiência de qualquer jeito, não. Eu não pedi para ter experiência com o Senhor. Eu não pedi, Alamaia, para ter experiências com o Senhor. Nunca pedi para estar tendo experiência com Ele. Eu pedi para ter uma, duas experiências com Ele, guardar somente para mim. Nunca pedi para vir para o YouTube. Nunca pedi para vir para o YouTube, mas o Senhor dos Exércitos, Ele criou uma armadilha e me trouxe aqui para o YouTube. Para mim realmente consertar o meu altar, me fazendo uma pessoa pública, que eu fujo desta palavra pública famosa que é Jesus. Alamaia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu tô fora disso, por isso que eu não gosto que fique tomando foto minha. Quando já teve lugares que eu fui ministrar, o pessoal tomando foto minha escondida. Se eu ver alguém com o celular tomando foto minha quando eu tô ministrando, vai levar cajadada. Eu não sou celebridade, não. Eu sou uma miserável com M maiúsculo mesmo, que o Senhor tirou ali do Egito, e para lá não quero nunca mais voltar. O Egito da prostituição, do pecado, do erro, da bagunça, de uma vida que não tinha nada a ver com Jesus e estava ainda a passos largos para o inferno. Alamaia. Foi dali que Jesus me tirou, me dando livramento de morte, vários livramentos. Não tive o privilégio, como muitos que estão escutando aqui, a minha avó, de ter nascido em berço evangélico, não. Não vi de uma família convertida, de pai que é pastor, de mãe que é missionária, como muitos que tiveram esse privilégio e traem hoje ao Senhor com as bandejas do inferno, com as bandejas do mundo. Alamaia. E não é eu falando aqui na minha boca, não. A voz pode ser minha, mas é o Espírito Santo de Deus na minha boca. Aleluia. Louvado seja, não tive esse privilégio, não. Como muitos aí que batem no peito e falam: eu nasci em berço evangélico, o meu pai é pastor, achando até que vai ser salvo porque o pai é pastor. A salvação é individual, varão e varoa. A salvação é individual, não tem isso não. Não tem isso não. Eu não tive este privilégio, mas Deus, pela sua infinita misericórdia na minha vida, me tirou ali do Egito, me passando pelo fogo. E todo dia Ele me passa. Eu não me acho vaso passado pelo fogo, não. Falta muita coisa ainda. Falta muita coisa que eu preciso aprender com o Espírito Santo. Falta muita coisa que eu preciso aprender com o meu Senhor. E Alamaia. E ainda que eu vivesse ainda como os profetas de antigamente, ou se nós vivêssemos, não seria o suficiente para nós, Alamaia, conhecermos a Deus. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele tem muito para nos dar. Suas mãos estão estendidas aí para dar tudo que nós precisamos para continuar nesta marcha contra as trevas e Satanás. Não é fácil ser crente, aleluia. Eu estava fazendo a minha oração. Faz algumas semanas que o Senhor vinha dando informações ao meu espírito que Ele me daria outra experiência. Eu estava fugindo do Senhor basicamente. Mas quem é que pode fugir de Deus? Jonas tentou fugir de Deus. Não foi isso, igreja? Jonas tentou fugir de Deus e não pôde fugir de Deus, não. Ninguém pode fugir da sua missão, Alamaia. Ninguém pode fugir da sua missão. Quando Jesus desceu novamente no meu quarto, Alamaia, e disse que era chegado o momento de me dar uma nova experiência. Ele me levaria no setor dos que já foram crentes nessa terra e já partiram desta terra sem salvação. Alamaia. E eu não queria descer com o Senhor às profundezas do inferno mais uma vez neste lugar horrendo, asqueroso, fedorento. Um lugar que não tem esperança, não tem amor, não tem mais esperança. Partiram sem salvação. Quantos estão escutando a minha voz? Alamaia, e não querem vir para os pés de Jesus, não querem se consertar, não querem aceitar realmente Jesus, de corpo, alma e espírito. Alamaia. Quantos dentro da igreja se dizendo que são santos do Senhor, dizendo que nasceram de novo, pregando meias verdades, vivendo meia doutrina, Alamaia. É desse jeito, é tudo ou nada com o mestre, não é pela metade não, igreja, com Ele é tudo ou nada, ou estamos no barco com Ele ou não estamos com Ele no barco. Eu sinto a sua presença aqui, louvado seja o nome do nosso Senhor. Descemos para o inferno. O Senhor tomou a minha mão e me retirou. Nós descemos. Mais uma vez tendo que ir neste lugar, para ser chamada de mentirosa, para ser chamada de herege, de falsa profetisa,
de tantas coisas, daqueles que não querem abandonar os seus pecados, daqueles que não querem realmente se enquadrar na palavra de Deus, no reino celestial do Senhor. Ele tem suas regras, meu povo, e elas não são terrenas, não. Nós temos que nos desapegar do mundo físico para entender as coisas que vêm do alto. Aquele que está na carne vai pensar na carne, e aquele que está no espírito, ele vai pensar no espírito. Aquele que está na carne vai dizer: não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Aquele que está na carne não quer deixar a bandeja do inferno. Foi como eu disse ontem, aleluia, na pregação do sacrifício da cruz do Senhor, que Jesus mesmo me disse que o diabo tem usado o seu sacrifício na cruz para fazer muitos pensarem que vão entrar pela cidade santa com sua vida desconcertada, no erro, na bagunça e no pecado, alamaia, fazendo a graça do Senhor como que se fosse qualquer coisa, um trapo de piso, um pano de chão, não valorizando o sacrifício do Senhor, aonde ele tinha passado por tantas coisas quando ele esteve nessa terra, para nos dar o direito, aleluia, de entrar pela cidade santa para cantar o hino da vitória naquele grande dia. Alguns acham que vão ser salvos somente por cultuar a igreja. Tu pensas que vai ser salvo somente por cultuar a igreja? Alamaia, tem que nascer de novo, tem que nascer na água no espírito. E aquele que nasce no espírito abandona o pecado. Aquele que nasce no espírito, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, sabe que não pode andar com mãos dadas com o mundo. Quantas pessoas o Senhor tem tirado do Egito, da escravidão do pecado, mas eles voltam para lá para estar abraçados com Faraó no pecado da prostituição, da maquiagem, no pecado do segundo, do terceiro casamento, pregando a favor do segundo casamento. Não existe segundo casamento, varão e varoa. Alamaia, assim está dizendo o Senhor. O diabo está enganando os senhores com esta pregação que existe segundo casamento, pois eu vi o demônio do segundo casamento. Algumas aí encobertando seus filhinhos porque estão no terceiro casamento. Olha só. Tá vendo como é perigoso? Tá vendo como é perigoso, igreja do Senhor? O diabo engana até os escolhidos se nós não tivermos com nossas antenas paradas. Alamaia. Descemos para o inferno. Descemos para aquele lugar horrendo. Quando chegou na porta, o Senhor levantou as suas mãos e aquela porta asquerosa, repugnante, com aquele barulho que nem parece um de terror, abriu, nós entramos e os demônios saíram correndo. Foi quando o Senhor Jesus olhou para mim e falou firmemente: agora te mostrarei o lugar daqueles que um dia me serviram na terra. Agora te vou mostrar o lugar daqueles que um dia me serviram na terra. Alamaia, te vou mostrar o lugar daqueles que um dia tiveram dons, me serviram, foram até batizados com o Espírito Santo, mas se permitiram ser enganada pelo diabo e estão aqui agonizando. Entramos num setor e ali estava várias pessoas que são como troféus para Satanás. Satanás faz reuniões incansáveis para derrubar os crentes, e a boca do inferno cada dia mais se alarga, se agranda, aumenta. Alamai, a quantidade de crentes que estão indo para o inferno é incontável. É incontável. É incontável a quantidade de crentes há mais de 40 anos eu vi ali. Crentes que nasceram em berço evangélico, pastores, missionárias, diferentes pessoas que um dia profetizaram, expulsaram os demônios, alamaia, mas perderam a sua salvação. O céu é tomado a forças e até o último instante o rei das trevas, ele tenta roubar a nossa coroa. Alamaia, tem muitos que ficam aí na conformidade da sua carne, acham que tá tudo bem, eu já estou salvo e o resto que se exploda, não estou aí nem aí para as almas. E não é isso que o Senhor quer para o seu povo. O Senhor quer que o seu povo se una para ganhar almas para o seu reino. Mas hoje o que nós vimos é divisão. Fazia semanas que o Senhor queria me levar no setor dos crentes para dizer, através deste canal, que é momento de nós olharmos para nós mesmos e parar de olhar para os outros. Ali estava
a placa orgulhosos. Os crentes orgulhosos que contavam obras dentro da igreja para se vangloriar, que tudo que faziam queriam expor para que todos vissem, porque queriam aplausos das pessoas. Os orgulhosos, ali estavam os orgulhosos que não aceitam conselho ou repreensão. Eles estão tanto na sua carne, no seu ego, que eles não aceitam repreensão de ninguém. Alamaia. É por isso que no livro de Provérbios está escrito: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Ali estavam eles, alamaia, os orgulhosos, contavam obras para se vangloriar, contavam relatos para se vangloriar, tudo que faziam queriam expor, toda a obra. É por isso que tem pessoas que se dizem da doutrina nesta plataforma que eu não sinto comunhão em fazer, porque tudo, alamaia, se vai dar cesta básica para os pobres, ele grava. Como é que eu vou fazer obra com as pessoas assim, se não tem respaldo bíblico para uma vez ou outra? Mas toda obra que ele faz, ele precisa de aplauso, e o orgulho está ali no coração, alamaia, chibicolamaia, e o Senhor não está neste negócio. Alamaia, foi como João Batista disse: a gente tem que diminuir, a gente tem que desaparecer, para que a glória do Senhor se veja na nossa vida. Toda obra que faz querem expor. Vi pessoas orgulhosas que só aceitavam profecia de bênção, de vitória, mas quando era de conserto, de repreensão, ele não aceitava que o Senhor usasse os seus pequenininhos para falar com eles. Crente há mais de 40 anos ali eu vi. Irmãos e irmãs, os meus olhos eram enormes. Enquanto nós caminhávamos por aquele corredor ali, as almas tentavam pegar no Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. Pedindo ao Senhor misericórdia. E o Senhor disse: os meus ouvidos estão tapados para eles, eu não escuto eles. A graça terminou para eles. A graça terminou, mas eu escutava os seus gritos. Sentia a sua dor, a sua angústia. Aleluia. É horrível. Muitos visitam esse canal e ainda duvidam que é Deus que me usa pela infinita misericórdia. Eu nunca pedi isso, igreja, mas eu vi isso, os orgulhosos. Depois o Senhor disse: vem. Ali estava o setor dos crentes trapaceiros, crentes que compram e não pagam, crentes que emprestam e não devolvem, crentes que têm comércio. Alamai. Crentes que têm comércio, vende produtos com defeitos, trapaceando. O Senhor disse: no meu reino não entra nenhum desonesto e trapaceiro. A conduta dos meus santos é como a minha, eu sou honesto, eu sou transparente. Alamai. Nenhum trapaceiro, isso para o Senhor é uma forma de ser desonesto. É uma forma de ser desonesto diante do Senhor. Alamai. Eram os crentes trapaceiros. Eles compravam, não pagavam. Eles emprestavam, não devolviam. Emprestavam o que fosse. Pode ser um objeto, pode ser uma roupa, pode ser um dinheiro. Eles são trapaceiros. Eles tinham um comércio, loja, e vendiam os seus produtos com defeitos para ter lucro. Lucro. É por isso que no livro de Coríntios, irmãos queridos, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Os trapaceiros caem no seu próprio laço. Eles criam um buraco para os outros e é eles mesmos que estão ali, enterrando a própria cova deles, porque uma hora deles chega. Tudo que o homem plantar nesta terra, ele vai colher. Mas é melhor nós colher aqui nessa terra do que colher na eternidade e ficar ali agonizando. Alamaia. Eu quero dizer para esta igreja, eu quero dizer para as pessoas que vêm neste canal, eu quero dizer para os irmãos que não são da doutrina: se convertam de verdade, aceite realmente o sacrifício da cruz em suas vidas. Parem de estar brincando com a graça do Senhor.
Pare de estar servindo a Deus e ao mundo, não se pode. Ou somos do Senhor, não somos do Senhor, ou servimos a Ele ou não servimos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele nos quer por completo. Ele é tão ciumento com a nossa alma. Ele é tão ciumento com a nossa alma. Os irmãos não têm ideia o quanto o Senhor, Ele é ciumento com a nossa alma. Isso é uma forma de trapacear. É uma forma de fazer maldade. É por isso que no livro de Mateus está escrito: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam mal. O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 41. Todos aqueles que praticam maldade não têm parte com o reino de Deus. E trapacear, passar a perna, dar rasteira no próximo é fazer maldade. Te converte, varão e varoa. Tu que faz isso com teu próximo. Alamaia. Não é eu falando não, igreja. Não é eu falando. Não é a irmã Ruth falando aqui. Depois o Senhor me levou ali para o setor dos invejosos. O setor dos invejosos. Eram invejosos essas pessoas. Eles eram invejosos. Eles tinham inveja do trabalho bom do próximo. Eles tinham inveja do carro do próximo. Eles tinham inveja, alamaia, do casamento sólido do próximo. Eles tinham inveja quando Deus usava muito um irmão, uma irmã. Eles tinham inveja. E a inveja faz eles desejarem, alamaia, o que é do próximo. A inveja faz eles querer o que é do próximo, o que está preparado para o próximo. O invejoso, ele quer o que é seu. Às vezes você pode até não ter uma casa própria, você pode até não ter posição social, mas tem inveja até de você ser uma pessoa carismática, tem até inveja de você ser uma pessoa simpática, tem até inveja da maneira como Deus te usa. O sangue de Cristo tem poder. É por isso que nós temos que pedir que o Senhor nos blinde com o seu sangue, nos guarde. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor está com as suas mãos estendidas para derramar a porção que você e eu precisamos, para nós prosseguirmos nessa marcha e trabalhar para o Senhor. Mas não queira o que está preparado para o próximo, para você. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque você não sabe o que Ele faz ou ela faz para receber aquela porção do Senhor dos Exércitos. Só que nessa hora eu me entristeci muito. O Senhor olhou para mim e disse: alguns têm muita inveja de como eu te uso. E eu via muitas mulheres. Você sorri, minha serva. Você brinca, minha serva. E esta parte do testemunho eu não queria falar aqui para os irmãos. Mas o Senhor disse: passe exatamente se aumentar e se acrescentar. Alamaia. Passe exatamente se aumentar e se acrescentar. Tem inveja como eu te uso? Você brinca, você sorri, mas eles não sabem que nas madrugadas você está chorando nos meus pés. Eles não sabem o que você passa. Mas eu sei o que você passa. E o Senhor essa semana usou outro vaso para falar isso para mim. Quando esta varoa orava pela minha vida e Deus mostrou como é minha vida espiritual, o quanto é espinhosa, do quanto tem que renunciar para estar aqui servindo ao Senhor e o quanto eu tenho que renunciar ainda. A minha salvação não está garantida não, igreja. Ai de mim se eu não vigiar. Ai de mim se eu não estar olhando sempre para o meu vaso, para o meu altar, como ele está diante do Senhor. É aquilo que eu sempre falo aos irmãos por meio do Espírito Santo. Antes de eu pregar aos irmãos, eu prego para mim mesmo. Quando eu vejo pessoas caindo aí, saindo da posição, a primeira coisa que eu vejo, eu disse: eu não quero isso para mim. Eu não quero estar assim. Eu não quero ser enganada pelo diabo e dar tributo a Satanás. Quantos o Senhor levantou aí, ungiu, escolheu, capacitou para fazer parte do exército de Cristo, e hoje chupam do sorvete do diabo. Hoje caíram no pecado, hoje caíram no erro e eles acham que é o Espírito Santo de Deus em suas vidas. E não é mais. É o espírito do engano, é o espírito do erro usando eles. Porque a palavra de Deus, ela é para todos. Ela é implacável. O Deus de Abraão e de Isaac nunca irá contra a sua palavra. Pode passar um tio, pode passar uma avinho, mas a palavra de Deus nunca passará. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nesta hora eu chorei muito. Eu falei: não é para isso que eu prego, Senhor. Foi como o Senhor me disse agora, a semana passada: 3 pessoas blasfemaram contra o meu Espírito Santo na tua vida. E na hora aparecia um comentário que eu apaguei, que a irmã escrevia bem assim, e eu vou falar porque ela vai escutar.
Pare de falar essas línguas que você fala, que são de demônios. Isso aí não vem de Deus. Na hora, 2 irmãs e um irmão blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, não é para isso que eu vou para o YouTube. Eu não vou para fazer os outros tropeçarem. Eu não vou para fazer os outros caírem. Eu prego para ganharmos para o teu reino. Eu prego para tirar almas das garras de Satanás. Fala, mãe. É para isso que eu prego, Senhor. Eu não prego para as pessoas olharem para mim e nem para me verem como uma melhor de todas. Eu não sou melhor que ninguém. Estou lutando. Todos os dias eu luto. Se alguém quer parar minha marcha, Deus abençoe. Mas não estamos na mesma comunhão. Se alguém quer colocar bicho nos meus frutos, Deus abençoe. Não estamos no mesmo espírito. Se quer parar minha marcha, se você quer ficar para trás, fica. Mas eu tenho que prosseguir. Porque esse ministério foi entregado em minhas mãos. E naquele grande dia o Senhor vai me cobrar. Ai de mim se parar minha marcha. Ai de mim se parar minha marcha. Eu vou passar fome. Deus fecha a mão para mim. Me entrega para Satanás e reduz o meu tempo na terra. É isso que vai acontecer se eu não cumprir com o meu Senhor. Ai de mim, se eu não entregar as mensagens que Ele me ordena, porque Ele não pede não, Ele ordena. Eu não sou soldado de esconder a espada. Eu sei as retaliações que eu passo. Eu sei que é principado e potestade que vem pela minha cabeça. Não é demônio pequeno não. Não é demônio pequeno não. Irmãos, depois o Senhor me levou no setor dos hipócritas. Eram hipócritas. Homens e mulheres que pregavam meia doutrina. Homens e mulheres que pregavam meia doutrina. Homens e mulheres que pregavam contra a maquiagem, mas tinham um salão de beleza. Homens e mulheres que pregavam contra a bebida, mas vendiam bebida no seu comércio. Pregava contra o cigarro, mas tinha cigarro no seu comércio. Homens e mulheres que falavam da doutrina e diziam: é honroso o teu cabelo crescido, mas pode cortar a pontinha. Não pode cortar a pontinha de jeito nenhum. Te converte. Não pode, pois meus olhos viram ali na porta do céu os anjos do Senhor medindo com uma régua, assim que eu posso dizer aos irmãos, o cabelo das santas. Ai das santas se cortarem o seu cabelo que foi dado no lugar de véu. Alamaia, a porta da eternidade vai estar fechada. A porta da eternidade vai estar fechada. Como o Senhor me mostrou uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, porque muitos vão se escandalizar. Veja como é? Ela já leu a minha palavra muitas vezes e ainda assim está sendo enganada pelo diabo, incentivando os meus santos a cortarem, as minhas santas a cortarem o seu véu. Não pode cortar nem a ponta. Quando eu vim para os pés do Senhor, tinha tinta no meu cabelo, eu não cortei mesmo assim. Porque tudo que eu faço, eu peço a vara do Senhor. Eu não sou piolho para ir com a cabeça dos outros. Quer fazer prova de Gideão? Faz prova de Gideão. Pergunta ao Senhor se é o Senhor que está usando esta serva, essa pequenininha aqui. Vi ali os hipócritas que vivem uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, na rua é outra. Na igreja é uma coisa, na sua casa é um demônio, uma demônia. Vive vida dupla, isso é hipocrisia diante do Senhor. O Senhor não aceita. O Senhor não tem parte com o seu reino, os hipócritas. O Senhor abriu os braços ali naquele e disse: não foi para isto que eu morri na cruz. O Senhor com o coração partido disse: não foi para isso que eu tomei vinagre. Não foi para isso que eu morri na cruz. Eu disse: Senhor, por favor, me tira desse lugar. Me tira deste lugar, por favor, porque eu já não aguentava os gritos, o odor podre de carne, de fezes, de cachorro molhado, de enxofre, de tudo ao mesmo tempo, multiplicado pelo menos por 1 milhão. Eu não aguentava, porque quando eu entro ali, o Senhor não tapa as minhas narinas, nem meus ouvidos. Ele permite. Ele é uma coisa para deixar a gente louco e louca. E eu vi ali os hipócritas que vivem vida dupla, né? Vendem no seu comércio, prega na igreja com Deus, não aceita. Isso é uma maneira de colaborar com o reino de Satanás na terra. Tu pregas contra a bebida, mas vende o pecado para o outro pecar. Tu prega contra o cigarro e vende o cigarro para outro se matar pouco a pouco, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus não aceita. Prega contra um montão de coisa que a Bíblia e a palavra de Deus reprova, mas tu empurra o pecado para o próximo, não está nem aí. Tudo por quê? Por causa de dinheiro?
E o Senhor Jesus Cristo me disse: até o trabalho dos meus santos tem que ter a minha aprovação. Até o trabalho dos meus santos tem que ter a minha aprovação. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Irmãos, minhas irmãs, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil de pregar santidade, um tempo difícil de pregar doutrina, um tempo difícil de ficar firme na palavra do Senhor, firme até o fim. Mas nós temos que olhar somente para Jesus, a brilhante estrela da manhã, aquele que desceu em carne e morreu pelos nossos pecados. Quem não quer marchar conosco, Deus abençoe. Quem quer nos chamar de loucos e loucas, Deus abençoe. Você não quer abandonar o pecado? Deus abençoe, mas eu quero. Eu quero porque eu amo meu Salvador. É essa oratória que nós temos que falar para aqueles que não querem estar na mesma comunhão, no mesmo espírito, aqueles que não querem abandonar o pecado, abandonar o erro, as vaidades. Não temos que olhar. É momento de nós olharmos para nós mesmos. É momento de nós olharmos para nós mesmos e não olhar, meus irmãos em Cristo Jesus, para o homem. Porque se nós olharmos para o homem, nós falhamos, nós erramos. Lá no livro de Mateus, o hipócrita, ele não vigia. Por isso que está dizendo: hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então você poderá ver claramente a cisca do teu olho. Porque o hipócrita, ele olha a vida de todo mundo, irmãos. O hipócrita olha o erro de B, de C, de A. Ele olha em volta dele todo, mas ele não tem capacidade espiritual para olhar para si mesmo. O hipócrita é assim. Ele não olha para si mesmo. E isso, meus irmãos, é perigoso, porque a pessoa acaba perdendo a sua salvação. Se torna uma dificuldade até para ele ver a realidade da sua vida espiritual diante de Deus. Ele vive uma coisa e pratica outra. E o diabo o cega cega ele tão grande, assim, a forma como o diabo o cega os hipócritas é de uma maneira tão extensa, tão extrema, que ele não enxerga as suas próprias falhas e enganos. O hipócrita fala: faça isso, faça aquilo outro, faça não sei o que, mas ele não olha para si. Você deveria fazer isso, você deveria pregar na rua, você deveria pregar aqui, por que você não faz isso? Mas ele não faz nada. Ele não marcha e não quer que você marche. Ele não trabalha para Jesus e não quer que você trabalhe. Eles são cegos. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê visão de águia, louvado seja o nome do nosso Senhor, para a gente saber ver quem é esse povo. Porque a gente vê e fica indignado. A gente acaba sujando as nossas vestes espirituais. Nessa hora eu pedi ao Senhor que me tirasse dali, e Ele, pela sua infinita misericórdia, me trouxe de volta. Eu entrei numa convulsão de choro tão grande, pedindo a misericórdia do Senhor que me livrasse desse lugar e livrasse o seu povo. E Ele disse: durante as campanhas de 40 madrugadas, Satanás vai se levantar, mas eu vou dar a vitória ao meu povo. Eu darei a vitória ao meu povo e te darei mais outra experiência. Nós vamos voltar neste lugar, porque há muito para mostrar-te. Vamos. E nós saímos dali e eu voltei para o meu corpo. Alamaia. E estou entregando aos irmãos aquilo que eu vi, aquilo que eu escutei. Se aumentar, se acrescentar. O Senhor apontou para mim. Alamaia. Eu disse: eu não queria mais ir ali. E Ele disse: tu nasceste para este propósito. Tu foste escolhida para este propósito. Alamaia. O Senhor sabe que eu tenho ousadia para falar. Ele colocou em mim a ousadia do seu Espírito Santo. Ele tirou de mim o espírito da covardia. Ele sabe que eu sou parcial em entregar tudo aqui. E Ele sabe, Alamaia, que eu não vou diminuir nem acrescentar, porque aquele que diminui ou acrescenta a revelação também não tem parte com o reino de Deus. O Senhor, você entrega tudo, você não entrega nada.
Não pode. A pessoa pega a peleja, até adoece, porque entrega a revelação pela metade. É certo que você escute o Senhor dizendo para você, é até aqui, e aí o Senhor se garante. Mas a pessoa, que nem pessoa quando tem experiência do céu e do inferno, entrega só do céu, que é fácil falar do céu, mas do inferno não quer falar para o povo se consertar. O inferno está cada dia mais se alargando, recebendo muitos crentes. Irmão, é tanto crente indo para o inferno. Crente há mais de 40 anos, crentes que eram usados tremendamente nessa terra, mas se permitiram ser enganados por Satanás. O sangue de Cristo tem poder. Alamai, meus irmãos e minhas irmãs, e foi essa experiência que o Senhor me deu pela sua infinita misericórdia. Que nós possamos olhar somente para nós, somente para a nossa vida, o nosso altar, igreja. Não olhe para B, não olhe para C, não olhe para o pastor, não olhe para ninguém. Olhe somente para si. Eu tenho que olhar somente para mim. A salvação individual. Nós temos que lutar para o nosso nome não ser riscado no livro da vida. Por muitas oportunidades eu vi a mão do próprio Deus riscando o nome de muitos que um dia tiveram com seu nome ali no livro da vida. Por quê? Porque se permitiram ser enganada pelo diabo. O diabo não desiste não, irmãos. Ele só muda de corpo. Se ele se levanta contra a tua vida e a minha através de uma pessoa que não é liberta, daqui a pouco o Senhor entra com a vitória, ele vai entrar no outro corpo e vai tentar te perseguir. Ele quer nos parar, ele quer nos paralisar, ele quer nos frear, mas ele é um derrotado. Porque o inferno não foi feito para nós. Aquele lugar foi feito para Satanás. Nem ele que está ali. Ele foi o primeiro espírito que inaugurou aquele lugar. Quando Satanás chegou no inferno, o inferno todo deu um estrondo. Ele foi o primeiro espírito que inaugurou aquele lugar. Ele é tão ordinário, miserável, medíocre, desculpa usar essas palavras, que nem ele fez aquele lugar, foi o próprio Deus. E para ele tocar em alguém, ele precisa da ordem de Deus. Foi quando ele quis tocar em Jó. Todos sabem a história de Jó. Para mim, Jó foi realmente um servo de Deus fiel e leal. E eu uso muito a referência de Jó, o quanto ele foi temente ao Senhor. E quanto Alamaia na provação, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Mesmo na provação, ele falava, eu sei que meu Redentor vive. É na provação que Deus vai testar a tua fidelidade e a minha. É na provação que o Senhor vai testar a nossa obediência, a nossa submissão. É na provação, Alamai, eu sinto um óleo sobre a minha cabeça. É na provação que Ele vai testar a nossa lealdade. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus até o fim, meus irmãos. Até o fim. Deus sabe que eu não tenho mágoa de ninguém. Daqueles que eu esperei muito e me decepcionaram. Alamai, mas eu só faço orar. Não tenho mágoa de ninguém, eu quero deixar isso muito bem claro. Imagine se eu tivesse mágoa. As minhas orações não eram nem recebidas pelo Senhor. E a boca do inferno estaria para me receber. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas nós temos que estar no mesmo espírito e na mesma união. Porque onde tem desunião, Deus não opera. Temos que estar no mesmo espírito. Eu amo a todos, até aqueles que desejam a minha queda, a minha derrota, como o Senhor dos Exércitos me mostra. Almejando, desejando que eu caia, que eu retroceda, que o Espírito Santo de Deus seja retirado da minha vida. Isso não é uma pessoa que nasceu de novo. E eu sei que existem pessoas aqui que passam pelas mesmas pelejas que eu passo por servir a Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê estrutura e força. Hoje na madrugada estaremos na segunda madrugada, orando nos pés do Senhor. Venha com fé, com os teus propósitos, apresentar nos pés do Senhor. Não duvide. Muitas coisas o Senhor há de fazer nessas 40 madrugadas. Muitas coisas. Aleluia. Teremos guerra, é natural. Satanás não vai chutar em cachorro morto, não. Mas somos mais vitoriosos, porque não servimos a um Deus pequeno. Nós servimos ao grande eu sou, aquele que sustenta a terra, o planeta Terra em uma só mão, como eu já vi. Ele é o grande eu sou, o grande Shaddai, o que governa. Quando ele fala, até o diabo obedece. Quando ele fala, a morte bate em retirada. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Está entregue tudo que eu vi, tudo que eu presenciei.
e aquilo que Jesus passou para mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, amém e amém. Recebo meu abraço pentecostal. Eu amo os irmãos em Cristo Jesus. E mais tarde eu espero os irmãos na oração. A paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.